Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Transforma Trader. Hoje a gente vai mergulhar num tema essencial para quem investe ou está pensando em investir. Exato. Vamos explorar juntos como avaliar o potencial de recompensa de um investimento. Isso, e a gente vai usar como base o artigo Mais Esperto que o Gráfico, do Rodrigo Marques. É um ótimo ponto de partida para a gente entender melhor essa dinâmica. A missão aqui é entender o que significa essa recompensa, porque é tão crucial analisar isso antes de colocar o dinheiro, né? E, claro, como fazer isso de um jeito mais inteligente. Perfeito. Ok, então vamos lá. Para começar, o que é exatamente esse tal potencial de recompensa? Parece óbvio, mas tem nuance, certo? Tem, sim. Basicamente, é o quanto se espera ganhar com um investimento em relação ao valor que foi aplicado. 70. A recompensa ali seria de R$ 20 por ação. Tá, essa é a parte boa. Mas aí que coisa complica um pouco, né? Porque não é só olhar o possível lucro. O risco está sempre ali, colado. Precisamente, não dá para separar. Geralmente, um potencial de recompensar alto vem junto com um risco também mais alto. É fundamental pesar os dois lados da balança. E o que influencia essa balança? Olha, muitos fatores. O artigo menciona, por exemplo, a saúde financeira da empresa, como está a economia no geral, a concorrência no setor. Tudo isso mexe tanto no risco quanto na recompensa, sabe? Faz sentido. E o artigo do Marx, ele destaca duas abordagens principais para a gente fazer essa avaliação. A análise fundamentalista e a análise técnica. Como é que elas funcionam? Então, o que é fascinante aqui é a diferença de foco, né? A análise fundamentalista, ela olha para dentro da empresa. Tipo, os fundamentos mesmo. Isso, receita, lucro, endividamento, a qualidade da gestão. A ideia é tentar descobrir o tal do valor intrínseco do ativo. Quer dizer, quanto ele realmente vale, pensando mais no longo prazo. Parece bem lógico buscar o valor real. Mas tem desvantagens? O artigo fala algo sobre isso? Sim, ele aponta que pode ser um pouco mais difícil, por exemplo, em setores que mudam muito rápido, como tecnologia. O futuro é mais incerto, né? Entendi. E às vezes pode ignorar o que está rolando no mercado no curto prazo. Exato. Pode ignorar um pouco o humor do mercado, que também afeta os preços. E a análise técnica? Seria o contrário. Foca só no gráfico. Basicamente, sim. A análise técnica olha para o histórico de preços e o volume de negociação. A premissa é que o preço, naquele momento, já reflete todas as informações disponíveis, inclusive os fundamentos e o humor do mercado. Ela usa indicadores, padrões gráficos para tentar identificar tendências. Para onde o preço pode ir? Alguns acham mais objetiva, por se basear nos dados do gráfico. Mas aí entra aquela questão, ela olha muito para o passado, né? Ajuda mesmo a prever o futuro. É mais para quem opera no curto prazo, talvez. Muitas vezes é associado ao curto prazo, sim. Mas assim, nenhuma análise é uma bola de cristal, né? Nem a técnica, nem a fundamentalista. Certo. O artigo parece sugerir que o ideal, muitas vezes, é combinar as duas visões. Usar os fundamentos para escolher o que comprar e a análise técnica para ajudar a decidir quando comprar ou vender. Combinar as ferramentas, interessante. E para lidar com aquele risco todo que a gente falou, o artigo bate bastante na tecla da diversificação, né? Por que isso é tão importante? Ah, sim, diversificar é essencial. É aquela ideia de não colocar todo o seu capital num lugar só. A famosa história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente essa. É distribuir os investimentos, colocar um pouco em ações de diferentes setores, talvez um pouco em títulos de renda fixa, quem sabe até em outros países. E isso ajuda a reduzir o risco geral da carteira? Ajuda e muito. Reduz a sua exposição a um problema específico de uma única empresa ou de um único setor. Se algo vai mal ali, os outros investimentos podem compensar. Ajuda a mitigar perdas muito grandes. Entendi. Funciona como um amortecedor. Isso. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é uma ferramenta-chave de gerenciamento de risco. Mas sempre tem um mais, né? Diversificar demais não pode acabar limitando o lucro também? Se aquele único investimento mais arriscado que você não fez, dispara. Pode sim. Esse é o contraponto. Pode limitar o ganho máximo potencial. É uma troca clara entre buscar lucros altíssimos, geralmente com mais risco, e ter um pouco mais de segurança, mais previsibilidade. Uma escolha, então? Uma escolha. A diversificação não elimina o risco completamente, mas, como o artigo ressalta, ajuda muito a controlá-lo, a equilibrar as coisas. Então tá.
fechando a conta aqui. Para avaliar a recompensa de um jeito mais esperto, como diz o título do artigo, a gente precisa 1. Olhar os fundamentos da empresa. Certo. 2. Entender os movimentos do mercado com análise técnica. Uhum. E 3, talvez o mais crucial, espalhar os investimentos, diversificar para não concentrar o risco. É isso. É um ótimo resumo. E, acima de tudo, ter sempre a consciência de que investimento envolve risco. Não existe almoço grátis, né? A análise cuidadosa, considerando essas diferentes ferramentas que o Marques explora, é o que permite tomar decisões mais informadas, mais conscientes. Perfeito. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Fica aqui uma reflexão, uma provocação, talvez. Será que, antes mesmo de analisar o potencial de recompensa de um ativo específico, o passo mais recompensador não seria entender profundamente o nosso próprio apetite ao risco? E como esse nosso perfil pessoal se alinha ou não com cada estratégia dessas que a gente discutiu? Nossa, isso levanta uma questão importantíssima e muito pessoal, né? Conhecer a si mesmo antes de tentar decifrar o mercado. É um excelente ponto para cada um pensar. Exato. E com essa provocação final, a gente encerra a nossa análise de hoje aqui no podcast do Transforma Trader. Foi ótimo conversar sobre isso. Igualmente. Pessoal, até a próxima!